As mensagens dos três anjos. Capítulo 1. O contexto e a relevância das mensagens dos três anjos. Nenhuma outra coisa é de tão grande importância. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância: a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Nenhuma obra há de tão grande importância. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva a sua atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais foram-nos dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa de ser advertido, e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. Não há obra mais importante. O Senhor está a abrir o caminho de maneira notável para o seu povo dar a mensagem de advertência àqueles que ainda não ouviram a verdade para este tempo. Nenhum outro trabalho que possamos fazer é tão importante como este. A mensagem do terceiro anjo significa muito para todos nós. Também significa muito para os descrentes que eles recebam, creiam e pratiquem esta mensagem do terceiro anjo, que inclui as outras duas mensagens de Apocalipse 14, e cuja proclamação torna proeminente o sábado do quarto mandamento. O trabalho mais glorioso e mais importante. A grande crise final está mesmo à nossa frente, na qual o destino de cada ser humano será decidido para sempre. Deve ser feito um grande trabalho ao pôr diante dos homens as salvadoras verdades do Evangelho. Apresentar essas verdades é o trabalho da mensagem do terceiro anjo. O Senhor pretende que a apresentação desta mensagem seja o trabalho mais glorioso e mais importante realizado no nosso mundo nesta altura. Não deve ser eclipsado. As mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser proclamadas nesta altura. Estas mensagens não devem ser eclipsadas por quaisquer outras coisas especiais imaginadas. A sua força e a sua eficácia devem continuar enquanto for dado tempo para arrependimento. Não está desatualizada. A mensagem do terceiro anjo está a ser considerada uma questão desatualizada, mas, no entanto, o estado das coisas no nosso mundo revela que o fim está próximo. Há um trabalho a fazer que ainda não está feito. A razão para as instituições da Igreja. A influência destas mensagens tem vindo a aprofundar-se e a ampliar-se, pondo em movimento as fontes de ação de milhares de corações, trazendo à existência instituições de ensino, casas publicadoras e instituições de saúde. Todas estas são instrumentos de Deus para cooperarem no grandioso trabalho representado pelas mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos a voarem pelo meio do céu para advertirem os habitantes do mundo de que Cristo vai voltar com poder e grande glória. As mensagens produzem uma santa proximidade com Deus. Deus está a chamar a sua igreja hoje, como chamou o antigo Israel, a fim de se erguer como uma luz na terra. Por meio da poderosa espada da verdade, as mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das igrejas e do mundo para os levar a uma santa proximidade dele. Fê-los depositários da sua lei, e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Como os santos oráculos confiados ao antigo Israel, estas são o sagrado depósito que deve ser comunicado ao mundo. Não uma teoria de invenção humana. Temos uma mensagem sagrada a levar ao mundo. A mensagem do terceiro anjo não é uma teoria de invenção humana, uma especulação da imaginação, mas é a solene verdade de Deus para estes dias finais. É a última advertência dirigida às almas dos homens que estão a perecer. Não é um sistema de verdade apenas para gratificar e agradar ao intelecto. Significa trabalho diligente e abnegado para todos os que aceitam o seu sagrado ensino. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus devem ser levados à atenção do mundo. As boas novas da vinda do Salvador devem ser proclamadas. As cenas do juízo devem ser descritas diante da mente obscurecida dos homens, e os corações devem ser despertados para entender a solenidade das horas finais do tempo da graça e para se prepararem para se encontrarem com o seu Deus. Uma obra de purificação claramente apresentada.
Os que estiverem a viver sobre a terra quando Cristo terminar a intercessão no santuário celestial deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. As suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus, e o seu próprio esforço diligente, devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão a ser removidos do santuário, deve haver, entre o povo de Deus na terra, uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. Esta obra é apresentada de uma forma mais clara nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Há necessidade de estudo diligente das mensagens. Investiguem para descobrir o que significam as mensagens. A mensagem do terceiro anjo significa muito mais do que achamos que significa. Devemos investigar para descobrirmos tudo o que for possível relativamente a esta solene mensagem. A terra deve ser iluminada com a sua glória. Os anjos de Deus passarão agora mesmo pela nossa terra para despertar a mente do povo, se nós cooperarmos com eles, mas é triste o fato de que estamos muito para trás. A vontade de Deus e a obra que deve ser feita para enviar os raios da verdade àqueles que estão sentados em trevas estão por fazer. Deus abrirá a nossa compreensão das suas verdades. Estamos a viver nos últimos dias, e há um grande trabalho a fazer entre as pessoas de todas as línguas. Por isso, cada pessoa que acredita na verdade para este tempo, seja qual for o seu país ou a sua língua, deve ter um conhecimento inteligente das verdades da mensagem do terceiro anjo, para que possa fazer um trabalho inteligente para Deus. O Senhor abrirá o entendimento de todos os que tiverem um relacionamento correto com Ele. Se investigarem as Escrituras e andarem humildemente com Deus, descobrirão que receberão uma compreensão da palavra e poder para fazer a obra de Deus. Mesmo as crianças e os jovens devem entender a mensagem. A mensagem do terceiro anjo revela a grande verdade salvadora para este tempo. As suas verdades estão constantemente a ser reveladas, e é plano de Deus que mesmo as crianças e os jovens devem entender inteligentemente o que Deus requer, para que possam distinguir entre justiça e pecado, entre obediência e desobediência. Estudar especialmente o santuário e as mensagens dos três anjos. Com que cuidado deve cada pessoa dedicar-se ao estudo das Escrituras? Com que determinação deve conhecer tudo o que lhe for possível conhecer das razões de cada ponto da fé, especialmente, deve estudar a questão do santuário, e as mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos. Estudar em conexão com Daniel e Apocalipse. Os que subestimam a mensagem do terceiro anjo fazem-no porque conhecem pouco de Daniel ou de Apocalipse. Não têm lido com a determinação de descobrir o sentido através da oração, do estudo e do jejum. Se tivessem conhecimentos de Daniel ou de João, saberiam que a mensagem do terceiro anjo vai avançar até a vitória perfeita. Os que proclamam essa mensagem, porque a veem e creem nela, entenderão que ela abrange muita coisa. O terceiro anjo é representado a voar pelo céu com uma faixa em que está escrito: Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, verso 12. Estudar em conexão com Apocalipse 13. Em conexão com este texto bíblico Apocalipse 13, versos 4 a 8 e 11 a 18, todo o capítulo 14 de Apocalipse deve ser muito estudado pelo povo de Deus. Os versículos 9 a 11 revelam a mensagem especial de advertência contra adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão. Esta advertência deve ser dada ao mundo por aqueles que são mencionados no versículo 12 como guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A muitos crentes falta uma compreensão completa. A partir da luz que Deus me deu, posso dizer que nem metade dos que professam crer na verdade presente tem uma compreensão completa da mensagem do terceiro anjo. Muitos acreditam na verdade presente porque a ouviram pregada por alguém em quem confiavam. Quando o nosso povo investigar a palavra de Deus por si mesmo, ouviremos menos murmuração do que ouvimos hoje. Precisamos da fé que nos conduz ao estudo da Bíblia por nós mesmos e a levar Deus a sério. Há poucos, mesmo entre aqueles que afirmam crer nela, que entendem a mensagem do terceiro anjo, e, no entanto, essa é a mensagem para este tempo.
É a verdade presente. Mas quão poucos tomam esta mensagem no seu verdadeiro alcance e a apresentam ao povo no seu poder. Junto de muitos tem pouca força. Há uma grande obra a ser feita para este tempo, e não entendemos metade do que o Senhor está disposto a fazer pelo seu povo. Falamos acerca da mensagem do primeiro anjo, e da mensagem do segundo anjo, e achamos que compreendemos alguma coisa da mensagem do terceiro anjo, mas não devemos contentar-nos com o nosso conhecimento atual. As nossas súplicas, misturadas com fé e contrição, devem ascender a Deus, para termos conhecimento dos mistérios que Deus quer revelar aos seus santos. Conhecer as razões para nossa fé. Importa dar ao povo sólida instrução quanto às razões da nossa fé. Precisam de ser instruídos, em grau incomparavelmente maior do que tem sido, nas doutrinas da Bíblia, e especialmente nas lições práticas dadas por Jesus aos seus discípulos. Os crentes precisam de ser impressionados com a grande necessidade que têm de conhecimento bíblico. Deve haver um esforço diligente para fixar na mente de todos os sólidos argumentos da verdade, pois todos serão provados, e os que estiverem arraigados e fundados na obra de Deus não serão abalados pelas heresias que se levantarão de todos os lados, mas se alguém negligenciar obter a preparação necessária, será arrastado por erros que têm aparência de verdade. Nas nossas reuniões campais, devem ser apresentados sermões capazes de preparar os ouvintes para darem razão da esperança que há neles, com mansidão e temor. Foi-me mostrado que apenas um pequeno número de pessoas nas nossas igrejas sabe por si mesmo o que constitui a mensagem do terceiro anjo. Este fato deve levar-nos a perceber a necessidade de classes bíblicas. Nas nossas reuniões campais, em especial, devia haver classes diárias para estudo da Bíblia. Deve ser dada instrução sobre os temas da fé e da experiência cristã, e deve haver momentos de fervorosa oração. Então, a influência das nossas reuniões campais não será de caráter transitório, mas deixará uma impressão duradoura. Demonstrar as mensagens na vida diária. O tema da maior importância é a mensagem do terceiro anjo, que abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjos. Todos devem compreender as verdades contidas nessas mensagens, e demonstrá-las na vida diária, pois isso é essencial para a salvação. Teremos que estudar com empenho e com oração, a fim de compreendermos estas grandes verdades, e a nossa capacidade de aprender e compreender será posta à prova ao máximo. O Evangelho e as mensagens dos três anjos são inseparáveis. A justiça de Cristo deve ser proclamada. A mensagem da justiça de Cristo deve ser proclamada de uma extremidade da terra até a outra. O nosso povo deve ser incitado a preparar o caminho do Senhor. A mensagem do terceiro anjo, a última mensagem de misericórdia para um mundo a perecer, é muito sagrada, muito gloriosa. Que a luz se espalhe como uma lâmpada acesa. A Igreja de Deus deve agora desvendar mistérios que os anjos quiseram observar e que os profetas e reis e homens justos desejaram conhecer. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade da terra até a outra para preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus, que encerra a obra do terceiro anjo. Pregar Cristo inclui pregar as suas verdades, a verdade presente, a mensagem especial dada ao mundo, a mensagem do terceiro anjo, envolve um vasto campo, contendo tesouros celestiais. Ninguém que diga não quero ter mais nada a ver com essas mensagens especiais, vou pregar Cristo, pode ser desculpado. Ninguém pode pregar Cristo, e apresentar a verdade tal como ela é em Jesus, a menos que apresente as verdades que devem ser levadas ao povo no tempo presente, quando esses desenvolvimentos importantes estão a acontecer. O meio indicado por Deus para restaurar a sua imagem moral na humanidade. O Senhor não vai encerrar o tempo da graça enquanto a mensagem não for levada ao mundo. Porém, devemos dar à trombeta um som certo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Deve ser feito um grande trabalho para pôr diante do mundo as salvadoras verdades do Evangelho. Esse é o meio que ele escolheu para suster a onda de corrupção moral. A mensagem do terceiro anjo deve avançar com poder e ser um meio de restaurar a imagem moral de Deus no homem. As mensagens vindas do céu são o único poder que pode unir o coração do povo de Deus. Ele pretende que essas mensagens sejam entendidas pelo povo como a última mensagem de teste que será dada a um mundo caído.
Proclamar o Evangelho completo. Nestes últimos dias, é nosso dever indagar o significado pleno das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. Todos os nossos procedimentos devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos estão todas unidas e são reveladas no capítulo 14 de Apocalipse, a partir do versículo 6 até o fim. O Evangelho completo deve ser proclamado em todo o mundo. As mensagens formam uma cadeia perfeita de verdade, aceitas na sua ordem. Muitos que aceitaram a terceira mensagem não tinham vivido as duas mensagens anteriores. Satanás percebeu isso e o seu olhar malévolo estava sobre eles para os derrotar, mas o terceiro anjo apontava-lhes o lugar santíssimo, e aqueles que tinham passado pelas mensagens anteriores apontavam-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdade das mensagens angélicas, e alegremente receberam-na. Aceitaram-nas na sua ordem e seguiram Jesus pela fé para dentro do santuário celestial. Estas mensagens foram-me apresentadas como sendo uma âncora para sustentar o corpo. E quando as pessoas as recebem e entendem, são escudadas contra os muitos enganos de Satanás. Não doutrinas separadas. Tenham em mente que as doutrinas defendidas pelos adventistas do sétimo dia são o Evangelho eterno que Cristo disse que deve ser levado a todos os povos, línguas e nações. A justiça através de um Salvador crucificado e ressuscitado, a mensagem do terceiro anjo e a fé de Jesus são as linhas gerais da verdade eterna. Essas importantes verdades probantes não são doutrinas separadas, não são unidades e sentimentos desconexos e soltos. A verdade, a palavra do Deus vivo, é o pão da vida. As verdades formam um fio de variadas joias preciosas. A pessoa e a obra de Cristo são um sistema completo de verdades. Sendo Cristo seu centro vivo, elas estão ligadas num grandioso, prático e essencial todo, a salvação da alma pela fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus submerge o eu no pó da balança. Verdades reveladas na sua ordem. A responsabilidade da advertência a vir agora ao povo de Deus de perto e de longe é a mensagem do terceiro anjo. E os que estão a procurar compreender essa mensagem não serão levados pelo Senhor a fazer uma aplicação da palavra que mine o fundamento e remova as colunas da fé que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que são hoje. As verdades que se têm estado a desdobrar na sua ordem, à medida que temos avançado ao longo da linha profética revelada na palavra de Deus, são verdade, sagrada e eterna verdade, hoje. Aqueles que examinaram passo a passo a base na história passada da nossa experiência, vendo a cadeia de verdade nas profecias, estavam preparados para receber e para obedecer a todos os raios de luz. Eles estiveram a orar, a jejuar, a investigar, a cavar à procura da verdade como de tesouros escondidos, e o Espírito Santo, sabemos, estava a ensinar-nos e a guiar-nos. O espírito de profecia também está relacionado. À medida que o fim se aproxima e se expande a obra de dar a última advertência ao mundo, torna-se mais importante para os que abraçam a verdade terem uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos, que Deus, na sua providência, ligou à obra da mensagem do terceiro anjo desde a sua origem. Há alguns que ocupam posições de responsabilidade que têm pouca experiência na forma de atuar do Espírito Santo. Não apreciam a luz nas advertências, nas censuras e no encorajamento dado à Igreja nestes últimos dias, porque o seu coração e a sua mente não receberam o Espírito da graça divina. Essas pessoas estão dispostas a esconder o fato de que, em conexão com o trabalho da mensagem do terceiro anjo, o Senhor, através do Espírito de profecia, tem estado a comunicar ao seu povo o conhecimento da sua vontade. Essas pessoas pensam que a verdade será mais prontamente recebida, se esse fato não for salientado. Mas isto é mero raciocínio humano. O próprio fato de que essa luz, ao chegar às pessoas, não é apresentada como tendo origem na mente humana, impressionará uma grande classe que acredita que os dons do Espírito devem manifestar-se na Igreja nos últimos dias. Assim será atraída a atenção de muitos, e serão convencidos e convertidos. Muitos serão assim impressionados, os quais não seriam alcançados de outra maneira. A certeza das mensagens. Uma plataforma sólida, inamovível.
Vi um grupo que permanecia bem protegido e firme, e que não dava qualquer apoio aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, 1, 2 e 3, as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. Disse o anjo: ai de quem mover um bloco, ou mexer num alfinete destas mensagens. A verdadeira compreensão destas mensagens é de vital importância. O destino de almas depende da maneira como elas são recebidas. De novo fui conduzido às mensagens, e via que alto preço tinha o povo de Deus obtido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e de severo conflito. Deus tinha-os conduzido passo a passo, até que os pôs sobre uma plataforma sólida e inamovível. Depois, vi pessoas aproximarem-se da plataforma e, antes de subirem para ela, examinarem o fundamento. Algumas, com alegria, imediatamente subiram para ela. Outras começaram a encontrar defeitos no fundamento da plataforma. Queriam que se fizessem melhoramentos, e então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Algumas pessoas desceram da plataforma e examinaram-na, acharam falhas nela e declararam que tinha sido colocada erradamente. Vi que quase todas permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam as outras que tinham descido a parar com as suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor, e elas estavam a lutar contra ele. Relembraram a maravilhosa obra de Deus, que as levara à firme plataforma, e, em união, quase todas levantaram os olhos ao céu e com alta voz glorificaram Deus. Isto afetou algumas daquelas pessoas que se tinham queixado, e deixado a plataforma, e, contritas, subiram de novo para ela. Sem sombra de dúvida. Não temos a menor dúvida quanto à correta compreensão da ordem e do caráter da mensagem do terceiro anjo e das duas que a precederam. Estamos a viver agora sob a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Serão feitas muitas tentativas, como houve no passado, para entretecer teorias humanas no trabalho. Será feito um estudo diligente para encontrar algo original, mas podemos dizer, como dizia Paulo: ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Nem um prego nem um alfinete devem ser removidos. A proclamação das mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos foi colocada pela palavra da inspiração. Nem um prego, nem um alfinete devem ser removidos. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a colocação dessas mensagens do que teria de substituir o Velho Testamento pelo Novo. Os pilares ficam firmes contra as hostes do inferno. A nossa fé relativamente às mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos estava certa. Os grandes marcos que passamos são inamovíveis. Embora as hostes do inferno possam tentar arrancá-los do seu fundamento, e celebrar com o pensamento de que tiveram êxito, no entanto, não são bem-sucedidas. Estes pilares da verdade estão firmes como as colinas eternas, imóveis perante todos os esforços dos homens combinados com os de Satanás e da sua hoste. Podemos aprender muito, e devemos pesquisar constantemente as Escrituras para ver se estas coisas são assim. O povo de Deus deve agora ter os olhos fixados no santuário celestial, onde está a decorrer o ministério final do nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, onde ele está a interceder pelo seu povo. Os marcos serão preservados. Somos o povo de Deus, observador dos mandamentos. Nos passados 50 anos, tem-se feito pressão sobre nós com toda espécie de heresias, a fim de embotar o nosso espírito em relação aos ensinos da palavra, especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial e à mensagem do céu para estes últimos dias, dada pelos anjos do 14º capítulo do Apocalipse. Mensagens de toda espécie e de todo feitio têm sido lançadas sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração, e comprovada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornaram no que somos devem ser preservados, e selam, como Deus mostrou mediante a sua palavra e o testemunho do seu Espírito. Ele convida-nos a nos apegarmos firmemente, com a mão da fé, aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Os marcos estão ligados à mensagem.
O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso olhar admirado a purificação do santuário que ocorre no céu, e que tem uma clara relação com o povo de Deus na terra, e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos, desfraldando o estandarte em que havia a inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu pelo seu povo que ama a verdade, e a arca, que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos marcos. Ficar na plataforma quando diante de milagres enganadores. Está próximo o tempo em que Satanás vai fazer milagres para confirmar a mente das pessoas na crença de que ele é Deus. Todo o povo de Deus deve agora ficar na plataforma da verdade que foi dada na mensagem do terceiro anjo. Todas as imagens agradáveis, todos os milagres realizados serão apresentados para, se possível, enganar até os escolhidos. A única esperança para qualquer pessoa é apegar-se firmemente às evidências que confirmaram a verdade em justiça. Que elas sejam proclamadas vez após vez, até ao fim da história desta terra. Os perigos dos últimos dias espreitam-nos. Não dediquem tempo precioso a tentar convencer aqueles que mudam a verdade de Deus em mentira. Proclamem a mensagem do terceiro anjo. Deem uma mensagem clara e sincera. Os pilares suportarão todo o peso. Temos de permitir que os princípios da mensagem do terceiro anjo se destaquem claros e distintos. Os grandes pilares da nossa fé suportarão todo o peso que possa ser colocado sobre eles. Professores e líderes devem comunicar a certeza da mensagem. Os que são professores e líderes nas nossas instituições devem ser fiéis na fé e nos princípios da mensagem do terceiro anjo. Deus quer que o seu povo saiba que temos a mensagem como ele nos deu em 1843 e 1844. Sabíamos nessa altura o que significava a mensagem, e convidamos o nosso povo de hoje a obedecer a palavra. Sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8, verso 16. Dirigidos e ensinados por Deus. Do que temos de desistir nos ensinos e nas orientações de Deus vistos nos primeiros capítulos da nossa experiência, após a passagem do tempo e da nossa amarga experiência? De nada. Defendemos esta verdade ao longo do último meio século, e, quando revemos a nossa história, vemos que fomos guiados e ensinados por Deus. Temos tido o mais precioso e positivo testemunho a dar tirado da palavra. Comprovado pelo Espírito de Deus. Nos primeiros tempos da mensagem, quando os nossos membros eram poucos, estudávamos diligentemente para entender o significado de muitos textos bíblicos. Por vezes, parecia que não havia nenhuma explicação que pudesse ser dada. A minha mente parecia estar fechada para a compreensão da palavra. Contudo, quando os nossos irmãos, que se tinham reunido para estudarem juntos, chegavam a um ponto em que não podiam ir mais longe, e recorriam à oração fervorosa, o Espírito de Deus repousava sobre mim, e eu era tomada em visão e instruída a respeito da relação de passagem com passagem. Estas experiências repetiram-se vezes sem conta. Assim foram reveladas as verdades da mensagem do terceiro anjo, ponto por ponto. Pensam que a minha fé nesta mensagem algum dia pode vacilar? Pensam que posso ficar calada, quando vejo que se está a fazer um esforço para varrer os pilares fundamentais da nossa fé? Estou tão profundamente firmada nessas verdades como é possível alguém estar. Nunca poderei esquecer a experiência por que passei. Deus confirmou a minha crença através de muitas evidências do seu poder. Ao longo do último meio século, a minha fé no triunfo final da mensagem do terceiro anjo, e em tudo o que com ela se relaciona, tem sido comprovada pelas maravilhosas experiências pelas quais tenho passado. Uma plataforma segura e sólida que produz unidade. A mensagem que deve chegar às pessoas para este tempo não é uma mensagem que crie divisão. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ficar cada vez mais definida, poderosa e distinta na sua influência, colocando todas as nossas igrejas sobre uma plataforma da verdade como ela é em Jesus.
Esta mensagem, recebida e entendida, dará o tipo certo de fruto, levando todos à unidade da fé, e as diferenças de opinião desaparecerão sob o ministério do Espírito Santo. A mensagem do terceiro anjo é uma plataforma sólida e segura, e as diferenças de opinião devem ser submetidas à ação desta mensagem, pois o Senhor não é glorificado por vozes estranhas. A diferença de opinião deve ser submetida, para que todo o exército do Senhor possa apresentar uma frente unida. As mensagens dão uma representação fiel do caráter de Deus. O propósito de Satanás é representar mal o caráter de Deus. Desde o início do grande conflito, o objetivo de Satanás tem sido representar mal o caráter de Deus, e provocar a rebelião contra sua lei. E esta obra parece ser coroada de êxito. As multidões dão ouvidos aos enganos de Satanás e viram-se contra Deus. Mas, apesar da ação do mal, os propósitos de Deus avançam firmemente para o seu cumprimento. Ele está a demonstrar a sua justiça e benevolência a todos os seres criados. Por meio das tentações de Satanás, todo o gênero humano se tornou transgressor da lei de Deus. Mas, pelo sacrifício do seu Filho, abriu-se um caminho por onde aquele pode voltar para junto de Deus. Mediante a graça de Cristo, pode tornar-se capaz de obedecer à lei do Pai. Assim, em todos os séculos, do meio da apostasia e rebelião, Deus reúne um povo que lhe é fiel, povo em cujo coração está a sua lei. Isaías 51, verso 7. Uma revelação do caráter amoroso de Deus. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, são uma revelação do caráter amoroso de Deus. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão, na sua própria vida e no seu próprio caráter, o que a graça de Deus tem feito por eles. A última mensagem deve corrigir mal-entendidos. A verdade da mensagem do terceiro anjo tem sido proclamada por alguns como uma teoria seca. Mas todos devemos colocar Cristo nessa mensagem, como o primeiro e o último, o Eu Sou, a brilhante estrela da manhã. Deve ser dada a mensagem Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. A segunda vinda de Cristo está próxima, às portas. Quem está preparado para olhar para a brilhante estrela da manhã? Quem está pronto para glorificar Deus? Quem terá a brilhante estrela da manhã de esperança, de misericórdia, de perdão e de paz no seu coração, e proclamará a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo? Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Isaías 40, verso 9. O povo de Deus deve dar ao mundo uma representação do caráter de Deus em Jesus Cristo. As igrejas cristãs estão a perder rapidamente o seu conhecimento de Deus. O seu caráter tem sido mal entendido e mal interpretado. Mas veio uma mensagem da parte de Deus que deve ser proclamada. A trombeta deve dar um som certo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, verso 16. A verdade, a revelação, que Jesus deu a João deve ser proclamada por toda parte. Os três anjos representam o povo de Deus do tempo do fim. Os agentes de Deus fazem soar a advertência. Os três anjos de Apocalipse 14 representam as pessoas que aceitam a luz das mensagens de Deus, e que vão, como agentes seus, fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Anjos dirigem, mas o povo de Deus proclama. A obra de pregar o Evangelho não foi entregue aos anjos, mas confiada aos homens. Santos anjos têm sido usados para dirigir esta obra. Tem a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens. Mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Todos devem levar a mensagem. A mensagem do terceiro anjo deve ser apresentada com um forte clamor. Com zelo e energia intensificados devem os seres humanos levar avante a obra do Senhor. No lar, na escola e na igreja, homens, mulheres e jovens devem estar preparados para dar a mensagem ao mundo. Fazer o gracioso convite. O terceiro anjo de Apocalipse 14 é representado a voar velozmente pelo meio do céu e a clamar:
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui é mostrada a natureza da obra do povo de Deus. Eles possuem uma mensagem de tão grande importância que são vistos como a voar na sua apresentação ao mundo. Têm nas mãos o pão da vida para um mundo faminto. O amor de Cristo constrange-os. Essa é a última mensagem. Não se lhe segue mais nenhuma, não há mais convites de misericórdia a serem dados após essa mensagem ter feito a sua obra. Que encargo! Que responsabilidade repousa sobre todos, a fim de levarem as palavras do gracioso convite. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve diga: Vem. E quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. As vozes literais dos anjos não foram ouvidas. As mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos são mensagens que devem ser apresentadas ao mundo. Não ouvimos literalmente a voz dos três anjos, mas estes anjos de Apocalipse representam um povo que viverá na terra e que dará essas mensagens. Os anjos são representados como estando a voar pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo uma influência direta sobre o povo que vive nos últimos dias da história desta terra. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são um símbolo do povo de Deus que trabalha em harmonia com o universo celeste. Homens e mulheres, iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, proclamam as três mensagens na sua ordem. As suas vozes não são ouvidas pelos habitantes da terra, a não ser mediante as pessoas que levam avante a obra como mensageiras de Deus. Aqueles que pesquisam as Escrituras entendem as mensagens dadas pelos anjos e assumem o clamor, proclamando a advertência ao mundo. Agentes humanos chamados a cooperar com Deus. O Evangelho eterno deve ser proclamado por instrumentos humanos. Devemos fazer soar as mensagens dos anjos representados como a voar pelo meio do céu, com a última advertência para um mundo caído. Se não somos chamados a profetizar, somos chamados a crer nas profecias e a cooperar com Deus em levar a luz a outras mentes. As mensagens são uma proclamação para o tempo do fim. A mensagem da hora do juízo é só para os últimos dias. A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno, e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos. Mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois só então seria verdade ter chegado a hora do juízo. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto observa-se especialmente no livro de Daniel. Entretanto, no que se refere à parte da sua profecia sobre os últimos dias, foi dada a ordem a Daniel para fechar e a selar, até ao tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Esta mensagem nunca foi apresentada no passado. Paulo, como vimos, não a pregou. Tinha falado aos irmãos sobre a vinda do Senhor, mas para um futuro muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu a existência do juízo, mas para, mais ou menos, 300 anos mais tarde, a partir do seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi aberto, aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Preparar o povo de Deus. Com o objetivo de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que, muitos dos que diziam ser seu povo, não estavam a edificar para a eternidade, e, na sua misericórdia, estava prestes a enviar uma mensagem de advertência para os despertar do seu torpor e levá-los a prepararem-se para a vinda de Jesus. Encontramos esta advertência em Apocalipse 14. Ali, é-nos apresentada uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais, e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem, para recolher a colheita da terra. As três mensagens devem ser pregadas juntas. O poder das duas primeiras mensagens deve concentrar-se na terceira. As mensagens do primeiro e do segundo anjos estão ligadas à mensagem do terceiro anjo.
O poder da proclamação das mensagens do primeiro e do segundo anjos deve concentrar-se na do terceiro. As mensagens devem misturar-se. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos devem misturar-se como um conjunto completo. Esta mensagem não deve perder força nem poder, mas deve aumentar em intensidade sob os impulsos do Espírito Santo, até que toda a terra seja cheia com a sua luz e o seu poder. As mensagens não podem ser separadas. Estas mensagens estão ligadas e unidas umas às outras. Uma não pode ser levada sem a outra. Uma luz tripla para o mundo. As mensagens dos três anjos devem ser combinadas, dando a sua tripla luz ao mundo. As três mensagens devem ser combinadas. As mensagens do primeiro e do segundo anjos são de grande importância e são seguidas pela mensagem do terceiro anjo. Todas as três devem ser entendidas e combinadas. A advertência contida nestas mensagens significa muito mais para o mundo inteiro do que a maior parte do povo de Deus compreende. Estamos no grande dia do Senhor, em que devemos preparar-nos. O poder das duas primeiras mensagens multiplicado. A mensagem do terceiro anjo multiplica o poder da primeira e da segunda, pois todas devem ser apresentadas unidas, unindo-se a igreja de baixo com o universo do céu na proclamação não só da mensagem do terceiro anjo, mas também das do primeiro e do segundo, glorificando Deus ao fazer um grande trabalho na terra, na proclamação da verdade. O Senhor vem a segunda vez com poder e grande glória. Esta grande obra para o Mestre requer inteira consagração a Deus. A permanente relevância das mensagens, tão essencial agora. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e encontramo-nos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando a sua ordem e a aplicação das profecias que nos levam à mensagem do terceiro anjo. As mensagens continuam a viver. As evidências da duradoura e sempre viva verdade dessas grandiosas mensagens que significam tanto para nós, e que têm despertado tão intensa oposição do mundo religioso, não estão extintas. Satanás procura constantemente lançar a sua sombra infernal sobre estas mensagens, para que o povo remanescente de Deus não discirna claramente a sua importância, o seu tempo e lugar, mas elas vivem, e devem exercer o seu poder sobre a nossa experiência religiosa enquanto o tempo durar. Verdade para este tempo. Deus deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na linha da profecia, e a sua obra não deve cessar até o fim da história desta terra. As mensagens dos primeiro e segundo anjos continuam a ser verdade para este tempo e devem correr em paralelo com a que se segue. Continua a ser verdade presente. Quando a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser, poder ajuda a sua proclamação, e ela torna-se numa influência duradoura. Deve ser ajudada a poder divino, ou não realizará nada. É-me muitas vezes apontada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 loucas. Esta parábola tem sido e será cumprida à letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e, como a mensagem do terceiro anjo, tem sido cumprida e continuará a ser verdade presente até ao fim do tempo. Até ao fim do trabalho. Temos a verdade na palavra de Deus e o Senhor deu ao seu povo as mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos. A responsabilidade de pregar estas mensagens no passado é a responsabilidade de pregar as mensagens que foi mostrado que devem ser proclamadas até o fim do trabalho. As mensagens são reavivadas. Em breve, veremos tempos tempestuosos. As mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser reavivadas e proclamadas com grande poder, sob a influência da unção do Espírito Santo. Em breve, será feita a segunda chamada às igrejas.